Agora, gostaria já de chamar aqui ao palco, então, os integrantes desse próximo painel. Nós temos como tema a inovação e práticas sustentáveis na economia digital. Vamos falar de economia digital agora. O mediador, então, vai ser o Wilson Bressan, CEO da Valid. Wilson, bem-vindo. Pode entrar, por favor. Já vou chamar na sequência os outros painelistas. Vanessa Antunes Rodrigues, vice-presidente de desenvolvimento da Visa. Também Lessandro Werner Tomás, superintendente nacional de cartões da Caixa Econômica Federal. E Alberto Leite, fundador e presidente do Grupo FS. Muito obrigada. Uma salva de palmas para os nossos painelistas. Economia digital é o tema agora. Vou pedir só para que se posicionem de acordo com as fotinhos ali em cima para facilitar. Tudo certo? Tudo certíssimo. Muito obrigada. Ótimo painel. Obrigado. Tema super importante para a gente falar. Como garantir que a inovação, que através de muita melhora de eficiência, muita melhora de usabilidade para todos nós, sejam empresas, sejam consumidores, consigam também ser um motor de geração de sustentabilidade, porque de pouco vai adiantar a gente ter os melhores produtos do mundo com a maior eficiência se esse planeta não for um planeta para muitos séculos pela frente. O momento é único porque nunca a tecnologia avançou tanto. Daqui a alguns poucos anos, provavelmente muitos de nós, ou daqui a poucos meses, muitos de nós estaremos andando com agentes de inteligência artificial como uns pins, né, ou já utilizamos muitas ferramentas. Né, se nós fôssemos hoje fazer qualquer tipo de... As nossas buscas normais em qualquer buscador, como o Google, principalmente, fossem feitas dentro de um ambiente como o ChatGPT, certamente nós teríamos um apagão, porque o consumo de energia, pela mesma informação que vai ser buscada e processada num ambiente como aquele, gera um consumo absurdo de energia. Então, discutir um pouco sobre esse modelo de economia digital e inovação, né, com 3 experts representando diferentes ecossistemas aqui, o Alberto como empreendedor e um grande empresário do setor, também a Vanessa representando um player global de pagamentos e inovação, e também o Lessandro com uma instituição como a Caixa Federal muito presente, especialmente na distribuição de benefícios. A gente espera que a gente consiga identificar um pouco como esse desenvolvimento sustentável passa pelas ações de cada um desses players que estão aqui no palco para discutir conosco, e como esses 3 ecossistemas, que têm diferentes facetas de interpretação dessa inovação do mundo digital, podem nos ajudar a construir com muito mais sustentabilidade. Então, acho que essa é a primeira rodada que eu queria dar com vocês. Podemos começar contigo, Vanessa, sobre como é que a sustentabilidade, seja no aspecto ambiental, seja no aspecto social ou da própria governança, tem sido incorporada nas ações que a Visa faz, né? E até mais do que a obrigação de fazer, o que tem motivado vocês a investir nesse motor de inovação e de diferenciação no portfólio da Visa e na forma como a Visa atua não só no Brasil, mas no mundo? Perfeito. Bom dia, Wilson. Obrigada pela pergunta. Um prazer estar aqui no Fórum Esfera e dividir o painel aqui com o Lessandro e com o Alberto. Acho que a discussão vai ser super válida. A gente brincou que a gente poderia ficar aqui horas, né? Que é um tema muito, muito apaixonante. Também saúdo todo mundo presente aqui, as autoridades. Bom, falar de sustentabilidade é falar um pouco do propósito de atuação da Visa, meio que o que sustenta, né, tudo que a gente faz. A gente declara que a gente está aqui para ajudar pessoas, corporações e governos a prosperarem, sendo a melhor maneira de pagar e ser pago, né? Então, isso abre um escopo muito amplo de atuação. E, no fundo, a gente tangibiliza isso dentro de uma rede de pagamentos, né, Wilson? Quando a gente fala da presença em mais de 200 países, a gente está conectado a mais de 14 mil parceiros emissores, como a Caixa Econômica, como a Valid e tantos outros parceiros aqui no arranjo de pagamentos no Brasil. São mais de 150 milhões de estabelecimentos comerciais credenciados. Então, a conexão dessa rede, e muito embasada também em tecnologia e inovação, nos permite trazer inovação, de fato, de ponta a ponta, né? A gente consegue ter uma leitura
leitura muito clara por uma geração de dados de maneira monstruosa, a gente consegue ter uma leitura muito clara sobre para onde está indo o comportamento humano, que tipo de tendência a gente está observando, que tipo de oportunidade de negócio isso gera, inclusive para a inclusão digital, para a democratização, para a bancarização, com todo o aspecto social também por trás disso, né? E a gente cocria com esses parceiros uma série de soluções. Então, talvez a melhor forma aqui de te tangibilizar um pouco mais, mostrar como que a gente tem feito isso em loco aqui no Brasil, são alguns exemplos, né, de como a gente vem conduzindo isso. Há pouco a gente ouviu o ministro Sabino falando da evolução do turismo no Brasil. Recentemente, a gente teve uma parceria assinada com a Embratur, onde a gente absorve boa parte dos dados gerados pelo time de consultoria Analytics ali da Visa para analisar em profundidade o comportamento do turista estrangeiro. Imagina o tamanho da oportunidade por trás disso, né? O Brasil com tanto a ser explorado ainda nesse sentido. Então, a partir dessa análise minuciosa, a gente espera que a gente possa contribuir com o país com políticas públicas bem mais eficazes e direcionadas, dando retorno real para a população, né? Um outro exemplo é uma parceria recente que a gente assinou com o MDS, com o Ministério do Desenvolvimento Social. Hoje a gente propôs uma série de ações de capacitação financeira e de educação, de capacitação de empreendedores e educação financeira, em termos gerais, voltada para os inscritos no CadÚnico, né? Então, a gente já tem toda uma programação do governo federal sobre esse público e a gente vem apoiando com a educação financeira e embasamento desse pessoal voltado para, de fato, o crescimento do empreendedorismo, grande força motriz, né, do nosso país. A gente vai ter novidades aí muito em breve, não posso dar muito spoiler, mas foi uma primeira de várias etapas, né? A gente também, você falou da distribuição de benefícios sociais, né? A digitalização de pagamento, ela traz tantos benefícios por trás disso. Distribuir o benefício social de maneira controlada, né? Onde eu consigo acompanhar da onde o recurso saiu, para onde o recurso foi, tem um benefício imediato também em termos de política social, né? A Caixa é um grande parceiro nesse sentido. Só para citar um exemplo aqui de vários, a gente contribui com a Caixa na distribuição do Pé de Meia. O Pé de Meia, como vocês bem conhecem, é uma estrutura para combater a evasão escolar, né, e também começar a investir no futuro empreendedor do Brasil, já na segunda geração ali do Bolsa Família. Então, a partir de ações como essa, a gente deve beneficiar perto de 2 milhões de estudantes por ano, tem um alcance bastante importante. A gente tem um programa, meu pessoal queridinho aqui, que é o Elas Prosperam. O Elas Prosperam em parceria com a Rede Mulher Empreendedora. A gente capacita mulheres empreendedoras, capacitação financeira, em networking e liderança, conecta novas comunidades de empreendedoras com várias oportunidades de negócios, e a gente também oferece capital semente, né? E como vocês bem conhecem, uma empreendedora típica brasileira é uma mãe solo, né? Apoiar uma empreendedora mulher mãe solo significa apoiar uma família, apoiar uma comunidade, apoiar o Brasil, né? Sem dúvida, é um excelente exemplo de como a gente consegue transformar o poderio de uma rede, o poderio de uma empresa de escala global em conseguir fazer com que a população avance junto, né? E não tenha simplesmente um grupo privilegiado de que quem consegue acessar a informação, ou quem consegue acessar a tecnologia, ou quem consegue acessar a inovação, consegue usufruir dos benefícios da inovação. Então, a gente costuma dizer que a tecnologia tem que ser meio, não pode ser fim. Ela tem que servir para melhorar a vida das empresas, das pessoas, da governança e por aí vai. Então, acho que é um ótimo gancho para eu, na sequência, voltar contigo, Vanessa, mas passar pegando esse gancho, tanto dos bons exemplos do Ela Prosperam, ou também dos exemplos do Pé de Meia, né? Passar para o Alessandro para dar um pouco da sua visão, Alessandro, e aí com exemplos concretos também, de como a inovação, com esse foco de sustentabilidade, tem sido um motor dentro da Caixa Federal para também conseguir promover essa inclusão digital e essa, de uma certa forma, uma distribuição de riqueza ou de benefícios muito mais equânime e segura para a população. E aí depois a gente volta para explorar um pouquinho mais esse outro aspecto. Obrigado. Com certeza. Bom dia a todos, bom dia aos colegas aqui do painel. É inegável o quanto a tecnologia está trazendo benefícios e apoiando no propósito. O propósito da Caixa é melhorar a vida de todos os brasileiros e a tecnologia tem assessorado muito nisso. E a gente viu uma evolução muito grande nesses últimos anos. Eu falo até que teve um período ali pré-pandemia e pós-pandemia que a gente viu uma aceleração muito grande da questão da inclusão bancária, da digitalização e tudo que isso veio melhorar a vida das pessoas.
A Caixa fez a operação, a maior operação até hoje de inclusão bancária, que foi o pagamento do auxílio, mas isso derivou em outras ações e continuamos pagando e apoiando o governo em várias. A gente está fazendo agora pé de meia, está fazendo gás para o povo, mas eu vou trazer um exemplo aqui que foi na questão do ocorrido no Rio Grande do Sul, onde a Caixa, em menos de uma semana, conseguiu botar um cartão, um meio de pagamento na mão das famílias afetadas, e com isso a gente conseguiu recolocar ela para voltar a consumir, mas o ponto principal é que a tecnologia ali apoiou em identificar também as famílias, porque a gente tem um grande banco de biometria hoje dentro do banco, então a gente conseguiu, mesmo para aquelas famílias que não tinham nem documento, que perderam com a enchente, a gente conseguiu, assessorou a Secretaria de Segurança Pública do Estado a identificar essas famílias por meio de biometria e conseguir já dar novamente a documentação a eles, prover o acesso financeiro por meio do SOS. Então, a gente conseguiu ali colocar, reincluir e colocar, e esse é o papel da Caixa, junto com as empresas parceiras e junto com essa rede que a gente tem e com a tecnologia capaz de mudar a vida dos brasileiros aí. Eu vou pegar o caso do Rio Grande do Sul. Eu lembro de ter colaborado com Caixa, colaborado com todos os... Como representante, como presidente de uma empresa que emite 7 entre 10 identidades no Brasil, quando a gente pensa em tecnologia, a gente logo vai para a inovação extrema, para a inteligência artificial, mas a gente esquece que tecnologia é entregar o documento para quem perdeu ele por conta de uma catástrofe e que precisa desse documento como instrumento de cidadania para poder receber seu benefício básico para ter o que comer, beber, dormir e ter acesso a uma vida digna novamente, né? Então, acho que esses extremos da tecnologia me levam para fazer o gancho contigo, Alberto, que a Vanessa certamente tem pouco problema de recurso para investir em inovação, sendo uma empresa global do tamanho da Visa. O Alessandro, na Caixa, ele tem uma função, né, como uma instituição pública muito importante na distribuição correta dos benefícios e no incentivo de fomentar muito o crescimento, especialmente de quem não tem as condições essenciais para poder fazer o seu pequeno negócio ou o seu próprio empreendimento. Você, como empreendedor, como empresário, né, que desafios você tem encontrado e quais são os exemplos que você tem vivido, né, de que, tendo que fazer um negócio começando do zero, né, ou tendo que fazer um negócio empreendendo no Brasil, né, como é que você consegue incorporar as práticas de sustentabilidade no teu desafio de empreender? Bom dia a todos, agradeço o convite aqui da Esfera por estar aqui, uma honra enorme estar nesse teatro aqui, uma coisa para nós brasileiros secular, lendária, e poder estar falando de temas tão importantes à véspera de um outro grande evento que é a COP. Então, agradeço e me sinto honrado de estar aqui. Eu escutei aqui essa abordagem de tecnologia sobre, às vezes, tecnologia entregar uma segunda via de um documento ou fazer um programa pé de meia. Eu vou dar uma abordagem agora como empreendedor. Primeiro, no começo da minha carreira, tecnologia me oportunizou para ser quem eu sou. Foi as ferramentas de tecnologia e, obviamente, a minha atitude, capturei oportunidades, etc. Mas, graças a ela, lá naquele começo da internet, no início da década de 90, que me oportunizou para crescer, e vi outros tantos casos. Depois vi a onda da telefonia celular, depois eu vi a onda da banda larga, depois eu vi a onda do cloud, depois agora vejo essa onda da IA. E vou te falar agora o que é uma das grandes... um dos grandes poder da tecnologia, ela própria ser instrumento de inovação sobre ela mesma. Melhor dizendo, a tecnologia, às vezes, permite que a gente adote novas tecnologias, porque ela é a base de outras tecnologias, para ser sustentável, por exemplo. Na construção de data center, que é um segmento que eu atuo, hoje nós estamos consumindo energia por rack
mais ou menos 70% mais eficiente que fazíamos há 5, 6 anos atrás. E isso veio da onde? Da própria tecnologia. E aí tem coisas mais importantes ainda para dizer. Essa tecnologia hoje permite que a gente coloque um data center no Nordeste do Brasil, que antes isso era impensável, porque esses recursos ficavam concentrados em grandes centros. Porque você democratizou a tecnologia. Nós temos uma empresa, de cibersegurança, que se dedica à cibersegurança para consumidor, que é a maior empresa do Brasil, inclusive, que a sede da empresa, por incrível que pareça, é no Piauí, onde a gente emprega só lá 400 pessoas, só lá no Piauí. Isso é sustentabilidade ou não? É sustentabilidade no momento que você coloca educação para essas pessoas, coloca emprego, dá dignidade, e elas começam a ter consciência do mundo sustentável. Elas passam a ser parte integrante disso. Antes, quando nós chegamos no Piauí, você fazia uma agenda sustentável com quem não tinha o que comer. Era difícil você colocar uma agenda como essa. Agora, lá no time, a gente tem lá diretor, engenheiro, programadores e tal. Formado do zero. Formado do zero, você fala com a agenda de responsabilidade dele enquanto cidadão, ele tem responsabilidade com a sociedade, tem responsabilidade com a família dele, tem responsabilidade com a nossa empresa. Então, isso modifica estruturalmente a realidade. E aí, eu também queria falar que, hoje no Brasil, o Brasil, é a obviedade, todo mundo fala, é um país de oportunidades e tal, mas, de fato, eu acho que a inteligência artificial, esse novo paradigma da indústria, vai trazer a nós uma chance importantíssima de nos reinserir novamente e ser ali uns top 10 países do mundo para liderar isso, porque eu tenho plena convicção que nós temos, como disse o ministro Alexandre Silveira aqui, do gigante pela própria natureza, uma referência ao hino nacional, nós temos muito a entregar. Precisamos destravar um pouquinho a economia, mas nós temos muito a entregar. Eu quero pegar esse teu exemplo de quando você começou com a internet, né? Normalmente um pequeno empreendedor dependia muito de alto capital, de ter que investir muito capital para poder criar seu negócio. A internet fez com que ferramentas que antes só estavam disponíveis para grandes corporações passassem a ser disponíveis para um indivíduo. Então, a capacidade de competir, de colocar o seu perfil de empreender no negócio a servir para a sociedade, construir uma empresa, construir inovação através do mundo, a internet começou a abrir isso. Democratizou muito. Outra grande onda, talvez tão grande quanto a internet, é a inteligência artificial a partir de agora. Então, acho que tem a necessidade de data centers, tem mais armazenamento, mais processamento em nuvem, mais demanda por energia, mais necessidade de fazer uma eficiência energética maior. E talvez pegando o gancho da inteligência artificial, que poderia ser um novo tsunami tão forte quanto foi a internet, talvez a gente passar aqui pelo Alessandro, pela Vanessa e também por você ao final, Alberto, sobre como é que a gente começa a enxergar a integração destas diferentes tecnologias com novos formatos de poder fazer a prestação de serviços, o compartilhamento de dados, o meio de pagamento. Então, temas como Open Finance. Como é que a gente consegue garantir um uso de Open Finance de uma maneira que consiga empoderar cada vez mais as pessoas a terem mais competitividade, mais acesso aos recursos para fazer empreendimento, inovação e tecnologia a serviço da sustentabilidade? Como é que as instituições e o papel de grandes corporações como a Visa ou de grandes instituições como a Caixa têm nesse processo? Vamos dar mais uma volta contigo, Vanessa? Bora lá. É super interessante fazer esse pensamento numa lógica de linha do tempo, e eu estou absolutamente contigo no tamanho do potencial da IA também no ecossistema de pagamentos, né? A forma como a gente vê isso é provavelmente a chegada da IA generativa como a quarta revolução do comércio. Né? Se a gente passou lá atrás pela conveniência de um estabelecimento comercial aceitar uma credencial de plástico, né, e confiar que aquilo representava um instrumento de pagamento, isso evoluiu depois para a possibilidade de eu fazer o e-commerce na minha casa, né, com a conveniência de estar em casa no computador pessoal, que depois evoluiu para o comércio no mobile, né, dando acesso ilimitado, e na sua ótica, Wilson, conforme a gente tem uma abertura da internet, da inteligência artificial por trás disso, a vitrine aumenta, né?
a vitrine aumenta. E quando a vitrine aumenta, está todo mundo exposto e todo mundo tem a mesma chance, né, de competir. Né? Então, também um benefício social considerável por trás disso. E a gente considera que conforme, especialmente no ecossistema de pagamentos, conforme a gente evolui como indústria em vários níveis, tá? Em cibersegurança, em tokenização, em suporte ao e-commerce no mais alto nível de segurança, provavelmente a gente está abrindo essa quarta onda, esse quarto grande movimento, que é a chegada do comércio dentro da inteligência artificial, dentro dos agentes de IA, é o tal do comércio agêntico. Né, que potencialmente tem um impacto gigantesco em data centers e tudo que a gente vai passar a consumir como ecossistema. Né? Então, acho que o que a gente precisa pensar para o futuro é como que a gente se prepara para ele. Né? Se a gente até hoje trabalhou sobre o mais alto nível de ferramental, de segurança, de tecnologia para suportar essa evolução em linha do tempo que eu mencionei, como que a gente se prepara para esse futuro próximo, né? E eu gosto de ver isso com bons olhos nesse sentido da vitrine ampliada, né? No sentido de trazer mais participantes do pequeno empreendedor ter a mesma chance de apresentar o produto dele como uma grande corporação tem, né? E como que isso melhora a conveniência do usuário final. Imagino que todos aqui usam algum tipo de agente na sua vida pessoal, um chat GPT, um Copilot, o que quer que seja. O que a gente está enxergando aqui de futuro, começando agora, já começando em 2025, é poder ter um botão de pagamento lá dentro, né? O meu agente de IA, ele pode representar o consumidor, fazer a compra por ele, chegar até o final de uma experiência de compra dentro de um agente. Então, isso traz um escalonamento do potencial do comércio para um nível que a gente talvez não tenha enxergado até hoje. Né? Lógico que a gente, de novo, batendo na mesma tecla aqui, a gente só vai falar de inovação nesse nível, se a gente falar de segurança nesse nível, se a gente falar de proteção de dados nesse nível, se a gente evoluir muito em cibersegurança, em todo o ferramental e normativo, né, para sustentar esse tipo de revolução, mas é pouco do que a gente espera para o futuro, viu, Wilson? Vem muito pela frente aí. Ótimo, vamos aprofundar nesse tema que pega segurança transacional, inclusão, transparência de dado, e aplicar isso para uma instituição como a Caixa. Alessandro, como é que vocês têm tangibilizado isso tudo em produtos que possam estimular, né, a inovação, o aumento de eficiência, a melhora de experiência do usuário, tendo proteção de dados, empoderamento de dados para o cidadão e, ao mesmo tempo, cumprindo o dever social que a Caixa tem como um grande operador de benefícios no Brasil, por exemplo. Que produtos vocês têm criado e qual é a linha que vocês têm adotado nessa frente? Bom, dentro da Caixa e da Caixa Cartões, eu acho que tem aquelas tecnologias que já estão disseminadas, como a tokenização, como o pagamento por aproximação e tudo mais, mas hoje em dia a agenda regulatória também vem crescente e tem trago um desafio muito grande dentro das instituições financeiras e competindo com as inovações. E hoje eu acho que um desafio é a gente saber onde apostar, como apostar, e aquilo que tem possibilidade realmente de escala, trazendo o que você falou de conveniência e de uma forma que seja melhor para o cliente, para a instituição, onde todos os lados estão ganhando. A Caixa tem algumas as apostas, tanto em meio de pagamento, quanto também na parte de financiamentos. Na parte de blockchain, a gente já fez testes com crédito habitacional, fazendo portabilidade de crédito habitacional, onde toda a parte de liquidação no banco cedente e no banco que está trazendo, no caso a gente fez o teste já com uma operação, tudo é feito e registrado via blockchain, trazendo muita conveniência para o cliente, sem necessidade de deslocamento, uma transação totalmente digital, com liquidação para ambos os lados, trazendo segurança, comodidade e tudo mais que a gente espera com o uso da tecnologia de forma sustentável. Esse é um dos exemplos. A gente também agora na COP vai trazer totens para que os participantes da COP possam também comprar créditos de carbono direto num totem via uma parceria de adquirência da Caixa. Então, acho que a Caixa, na instituição que ela é, do tamanho que ela é, e também atuando em mercado concorrencial, porque tem o lado de empresa pública, mas tem o lado de atuação concorrencial e num mercado que é altamente competitivo. Então, a gente busca, além do desenvolvimento externo, as parcerias com bandeira, com empresas de TI e todas as outras que possam nos apoiar e trazer essa comodidade, essa segurança para o cliente
com processos mais ágeis e mais seguros. Muito bom. Conectando isso contigo, Alberto, dados pessoais, ambiente de processamento em nuvem, aí você tem proteção do dado pessoal, que nos leva a ver inúmeros vazamentos de dados, né? Casos muito complexos. Se voltarmos 3 meses ou 6 meses, só nesse ano tem uma infinidade de casos que a gente pode citar, pelo menos numa semana você tem conhecimento de mais de um grande vazamento. Então, como é que você integra esses elementos todos, né? Privacidade de dados, processamento em nuvem, a tal da nuvem soberana, né? A não dependência de você ter dados sensíveis que são expostos em nuvens que não estão sob controle do Brasil, e integrando tudo isso para garantir que as transações tenham confiança entre quem compra e quem vende. É um mundo que você vai estar no centro com todas as atividades que você hoje já faz nas empresas que você lidera, né, Alberto? Como é que você vê esse mundo? Eu vou dar, antes de entrar na tua pergunta direta, eu vou dar um passo atrás só para falar da IA. Uma coisa que as pessoas às vezes não se dão conta é que, diferentemente de todas as outras tecnologias, nós sociedade, nós seres humanos, precisávamos fazer algum capex para ter acesso à tecnologia. Você pode recordar lá na época que a Microsoft, há 50 anos atrás, a Microsoft é de 1975, fez 50 anos esse ano, inventou o PC, na verdade, naquela época não foi o PC, foi o Sistema Operacional DOS, e toda essa evolução, você precisava comprar um computador, tinha um capex, a empresa ou as pessoas compram. Aí você veio para a internet também, você comprava um modem, tinha uma conta telefônica, você tinha que fazer na época do discado, depois na banda larga também uma conta, na época do cloud, as empresas, quanto que a Visa, a minha empresa, a Caixa gastou no processo de transformação digital para botar todo mundo dentro do cloud e tal, ou seja, muito capex, muito acesso, muito equipamento. Qual é a beleza da IA? A IA está posta no capex. Então você acessa qualquer IA, somente essas LLMs, fazendo um download no equipamento que você já tem, na internet que você já tem, na conta da Apple, da Google, que você já tem. Bom ponto. Isso é uma escala, desculpa a expressão, mas enorme, que a sociedade não se deu conta. E dentro da IA tem uma coisa diferente das outras. Os motores de machine learning, de autoaprendizado, são muito potentes, o que leva a um ganho de inovação exponencial que nós não estamos acostumados. Nós estamos acostumados a conhecer a tecnologia, esperar um pouquinho, aqueles mais adiantados adotam, e depois você testa, e depois você vai fazendo deploy devagar, vai fazendo rollouts devagar. E esse negócio é um negócio diferente. E eu diria que, de todas as que eu passei, revoluções de tecnologia, e eu vivenciei quase todas elas, dessas de 1980 para cá, essa, sem dúvida, é a mais potente, é a mais transformacional que nós temos diante de nós. Voltando à cibersegurança e proteção de dados, esse talvez seja o desafio existencial nosso. Pouca gente se deu conta de que, com esses, sobretudo esses LLMs, o ChatGPT, ou o chinês da DeepSeek, ou o Gemini da Google, qualquer um deles, você adicionou uma camada que é o contexto para você estar dando sua informação contextual. Antes você pesquisava no Google e tinha muita informação, ou no Facebook, ou na Meta, você pesquisava por uma pessoa, por um perfil, ou por uma informação onde é mais barato tal produto, ou como eu me conecto na Visa, eu sou um pequeno empreendedor, como é que eu faço para ter uma API lá e tal. Hoje você chega no ChatGPT e diz, olha, eu sou microempreendedor, faturo tanto por mês, tenho tantos funcionários, tenho 3 servidores, tenho isso e aquilo, e gostaria de mandar um e-mail para a Visa para me conectar lá. Você mandou um volume de informações para esses processamentos contextuais que as pessoas não têm dimensão do que é isso do ponto de vista de privacidade. E uma vez que foi, não volta. Não volta. Faz parte, inclusive, no modelo de treinamento. E isso não tem problema, você só precisa conhecer, limitar. Por exemplo, as empresas, nossa recomendação é fazer todo esse treinamento em IA
em plataformas fechadas, não acessar a nuvem direto, né? Você não expor isso na nuvem direto. Porque imagina uma pessoa lá, imagina a Caixa, imagina a Visa, empresas enormes, públicas, você chega e fala, olha, um analista de tesouraria, coloca o balanço lá que vai ser divulgado daqui a um mês no ChatGPT, quero fazer uma apresentação para o meu chefe aqui, e quero botar aqui, quero fazer uma apresentação bela, quero impressionar meu chefe. Está aqui os dados que vão ser divulgados daqui a um mês, coloca todas as informações que não são públicas ainda, coloca lá, e aí essa informação é divulgada. Então, eu acho que privado virou público. Que é privado, sensível, virou público. E aí nós temos um desafio também enorme do ponto de vista de país. E eu vou dividir esses desafios em 3 frentes. Uma, de conexão. Os cabos submarinos brasileiros são hoje restritos a 2 grandes zonas, Fortaleza e São Paulo. A nossa conexão do mundo precisa ser pensada de uma forma melhor, porque não podemos ter tão poucos pontos de acesso. Isso é uma questão de soberania. Imagina se nós, pessoa física, ficarmos um dia sem internet, imagina isso para uma corporação. O segundo ponto é a quantidade de dados que estão sob jurisdição brasileira efetiva. Todos nós aqui mandamos, da hora que acordamos até agora, milhares de dados processados via WhatsApp, via e-mail, via SMS, e nós não temos certeza onde eles estão. Nós temos uma conta reversa, fazemos uma conta derivada que mais ou menos 80% dos dados dos brasileiros não estão em data centers local e, portanto, não estão sob nossa jurisprudência. E o terceiro ponto é o que agora tem uma política do e-cyber, que é a Política Nacional de Cibersegurança, que precisa colocar padrões de cibersegurança mundiais para evitar o que aconteceu, por exemplo, nos bancos, no sistema bancário brasileiro recente. Porque a gente não se toca, mas esse dado é alarmante. Foram mais ou menos, aí esse número não é um número formal, oficial, mas mais ou menos no sistema bancário brasileiro, em 3 meses, 1,2 bilhão sumiram do sistema por fraude. Desses, nós conseguimos recuperar 600. Tem 600 milhões na mão de bandido que estão retroalimentando esse sistema. Esse é o problema. Desafio absolutamente enorme. A gente poderia ficar mais 3 horas aqui discutindo, mas a gente está em cima do tempo. Eu quero uma palavra mesmo, em 5 segundos cada um, representando que legado Visa, Caixa e as empresas do grupo do Alberto querem deixar do ponto de vista de sustentabilidade. Uma palavra só, e aí a gente encerra. Difícil, né? Só uma, e acabamos. Vou usar a palavra inclusão. Inclusão. Mudar a vida dos brasileiros. Mudar a vida dos brasileiros. Eficiência. Que aconteça. Obrigado a todos.